O gerente regional da Caixa Econômica Federal, Gilmar Pereira Passos, fez um depoimento rápido, mas deu informações importantes para os membros da CPI, que investiga possíveis irregularidades no IPREMO. Em 30 de dezembro de 2016, 80% dos recursos previdenciários do IPREMO estavam com a Caixa Econômica Federal. Para ser mais preciso, 79,32%. Senhor Gilmar, só um momento. O senhor falou que em 30 de outubro de 2016... Não, 30 de dezembro de 2012. Melhor dizendo, desculpa. A partir de 2013, a direção do IPREMO, ela buscou, da maneira dela, retirar esses recursos da Caixa. Esses recursos foram migrados para outras instituições financeiras. O gerente, que era responsável pelas contas do Instituto no banco, disse ainda que em outubro do ano passado, o IPREMO retirou cerca de 30 milhões de reais dos fundos de investimentos e que a Caixa Econômica orientou o ex-prefeito Gilmar Machado a não retirar o recurso. O senhor esteve pessoalmente ou foi por telefone? Ofício? Eu liguei para o prefeito. Qual foi a resposta do prefeito naquela época? Ele disse que iria conversar com o presidente, com o superintendente do Instituto de Previdência. Depois foi a vez do ex-prefeito Gilmar Machado, que também prestou depoimento na condição de testemunha. Ele chegou à Câmara cerca de 5 minutos antes de entrar no plenário e aguardou em uma sala que fica do lado de fora. Acompanhado de uma advogada, Gilmar Machado falou durante aproximadamente 40 minutos. Ele disse que, ao convidar o ex-superintendente do IPREMO, Marcos Botelho, deu total autonomia a ele para fazer decisões no Instituto, como a troca do Conselho Financeiro e também mudanças das aplicações. Duas coisas eu pedi a ele. Primeiro, que ele não fizesse aplicação onde as suas filhas fossem gerentes. E que ele não contratasse escritórios de advocacia em que as suas filhas trabalhassem. Gilmar entregou um documento à comissão de julho de 2008. É um contrato firmado entre a Caixa e o município. Ele disse que recursos foram desviados das contas do IPREMO para a prefeitura na gestão de Odelmo. Está aqui o contrato assinado pela gestão anterior, em que o prefeito assinou interferindo nas aplicações do IPREMO, desviando 23 milhões que deveriam ser do IPREMO, transferindo para a conta da prefeitura. Eu não aceitei fazer esse contrato de novo com a Caixa e, logicamente, a Caixa tentou de todas as formas que eu fizesse essa questão. A CPI também perguntou se Gilmar sabia que a prefeitura descontava na folha de pagamento dos servidores as contribuições previdenciárias e não repassava os valores ao IPREMO. Mas ele não quis responder. Não, o senhor está falando da questão do repasse. E isso também, pelo que o senhor me enviou, um ofício, não faz parte da CPI. Eu não sei se esse documento aqui que o senhor me enviou tem outro que eu não recebi. Questionado pela imprensa sobre o mesmo assunto, o ex-prefeito novamente não respondeu. Os relatórios financeiros, o contador me procurou e vai me entregar essa semana os relatórios para que eu possa assinar. E assim eu vou ter conhecimento pleno do que realmente aconteceu. E aí eu posso informar vocês. Gilmar Machado não quis responder muitas perguntas da imprensa, mas reforçou que não interferia nas decisões do IPREMO, porque seria ilegal. Como fui deputado federal, eu conheço a lei. E a lei é muito clara. Você não pode fazer tráfico de influência. E essa coisa eu não fiz, como a gestão anterior. O gestor anterior pode fazer, porque o Ministério Público não vai fazer nada, a imprensa não ia falar nada, como não falou. Agora, se fosse eu, seria manchete de que eu estaria fazendo o tráfico para me beneficiar. E saiu antes que a entrevista coletiva terminasse. O presidente da comissão avaliou a conduta do depoente. O que nós estamos discutindo aqui na CPI é a gestão 2013-2016. Se ele tem denúncia, que ele procura a forma correta, né? Ele não sabe nada, não respondeu nada à administração dele. Por exemplo, deixou de recolher tantos milhões no governo dele, descontou do servidor e não recolheu para o IPREMO. Não soube responder. Ele jogou toda a responsabilidade para o diretor do IPREMO e para o diretor
para o secretário de Finanças. Com essa reunião, termina o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito no recolhimento de provas. A partir de agora, tudo que foi colhido desde o dia 10 de abril será analisado para que seja elaborado um relatório final e apresentado em 27 dias. Depois, esse relatório será entregue ao IPREMO, à Prefeitura de Uberlândia e ainda aos Ministérios Públicos Federal e Estadual. A gente continua falando sobre o depoimento do ex-prefeito. O jornalista Danilo Caixeta também acompanhou. Quem também está aqui conosco é o jornalista Rick Paranhos. Boa noite aos dois. Boa noite. Danilo, o ex-prefeito demonstrou estar nervoso, não é mesmo? Ele ficou incomodado com as perguntas feitas pela CPI, pelo menos foi o que deixou transparecer. Oi, Alexandre, boa noite para você, Rick e a todos. Olha, Alexandre, realmente, o ex-prefeito Gilmar Machado estava visivelmente nervoso, homem de poucas palavras, respondeu pouca coisa, quis falar muito pouco com a imprensa, realmente uma postura, no mínimo, diferente da que ele se comportava, sobretudo quando era prefeito de Uberlândia. Fato é que essa discussão toda lá na CPI do IPREMO hoje à tarde chamou muita atenção de todo mundo, o plenário estava lotado, muito diferente das outras reuniões que quase não havia ninguém lá no plenário, essa não. Tinha muita gente, o ex-prefeito foi acompanhado de ex-assessores e também de uma advogada, como nós vimos na reportagem. E o grande momento da discussão ali na CPI, Alexandre Henrique, foi um momento em que o ex-prefeito foi perguntado sobre as contribuições previdenciárias que deveriam ser repassadas ao IPREMO, que foram descontadas das folhas de pagamento dos servidores. O ex-prefeito, inclusive, quis levantar algumas situações direcionadas à gestão passada dele, que foi administrada pelo atual prefeito Adelmo Leão, né? Todo mundo lembra disso. Então, ele levantou algumas coisas relacionadas às aplicações financeiras feitas nos anos de 2011 e 2012, e foi aí que a coisa esquentou. É que o presidente da CPI disse que esse não era um assunto a ser tratado ali, porque o que estava sendo discutido eram as contas do IPREMO referente a 2013 e a 2016, quando ele, Gilmar, era o prefeito da cidade. Mas Gilmar não gostou da situação, disse que estava sendo intimidado pelo presidente da CPI e até levantou uma questão que chamou muita atenção. É que o presidente da CPI, vereador Wilson Pinheiro, andava armado. Vamos ver o que ele disse. Só não está aqui dando coletivo, o senhor está aqui prestando depoimento como testemunho. Então, Vossa Excelência está nervoso. Não estou nervoso. Você por que isso? O senhor está aqui como testemunho. Exatamente. Então, Fica calmo. Responder. Fica tranquilo. O senhor não vai me intimidar. O senhor não vai me som, por favor. Não estou intimidando. O senhor não vai me intimidar. Não falar nada da gestão do senhor, está querendo discutir algo. Então, o senhor responde as perguntas que foram feitas. O senhor não vai me intimidar. Não vou intimidar, não. Eu estou discutindo com o senhor. Não tinha medo. Não tinha medo testemunhas. Não tinha medo do senhor quando você andava armado. Não. Entendeu? Então aqui não é não. Bom, e aí depois disso, o ex-prefeito na coletiva não falou sobre esse assunto, saiu muito apressado. Eu, com o celular nas mãos, fui atrás dele, ainda no plenário da Câmara, para tentar uma resposta e saber melhor que história de arma é essa. Vamos ver o que disse, então, Gilmar Machado. Lutas sindicais antigas, ele sabe. O presidente da CPI andava armado, ex-prefeito? O presidente da CPI andava armado, o senhor afirmou, ex-prefeito? Bom, aí então Gilmar Machado sai do plenário, deixa acompanhado de um assessor e não respondeu mais sobre isso. Disse que eram questões relacionadas ao passado dos dois. Olha, eu conversei também com o Wilson Pinheiro, presidente da CPI, perguntei a ele, mas que história de arma é essa? Que isso foi levantado aqui agora? Ele disse que Gilmar estava tentando desviar o foco da conversa e que realmente, no passado, ele andava armado mesmo, que tinha, inclusive, o porte legal de armas já registrado e que os dois foram militantes, inclusive, dos movimentos sindicais no passado, eram amigos e, por isso, Gilmar sabia dessas coisas relacionadas a ele. Mas vamos ver o que disse o Wilson Pinheiro em resposta à declaração de Gilmar. Primeiro que isso não é motivo aqui, né? Se eu for falar do que ele fez no passado também, aí nós não estamos discutindo isso. Eu tenho a arma registrada, né? E hoje, infelizmente, não pode andar armado. Para mexer com bandido tem que andar armado. Eu tenho a arma registrada, hoje eu não posso andar com ela.
Bom, Alexandre Rick, fato é que depois dessa discussão toda, resta saber quais serão os próximos passos dessa CPI. É fato que, né, Rick, essa declaração hoje do gerente regional da Caixa Econômica é bastante importante, faz uma diferença muito grande lá na CPI, e o relator da comissão, o vereador Juliano Modesto, lá no final da CPI hoje, Rick, já disse o seguinte: olha, dependendo da situação, do volume de documentos, desses depoimentos todos que terão que serem analisados, possivelmente vai pedir a dilação do prazo. Isso porque o prazo para que a CPI termine os trabalhos e faça o relatório é o dia 9 de julho, 90 dias depois do dia que ela foi criada. Mas o relator já disse que esse prazo aí não será suficiente não, Rick. Sem dúvida, Alexandre. E também Cacheta, boa noite para vocês. É um assunto que merece muita atenção com base principalmente nos depoimentos de hoje, né? Este prazo que você acabou de citar, ele pode ser prorrogado por mais 30 dias, é que as CPIs elas podem ter até 4 meses de tempo, de prazo para investigação. E também pode ser mais dilatado por mais um período, mas penso que dentro dos 120 dias deve se resolver isso. Mas vamos voltar um pouquinho nas questões aí. O prefeito disse que, primeiro, atacou o tempo todo, né? Tem um ditado que diz o seguinte: o ataque é a melhor defesa. Então, não respondeu a muitos questionamentos, atacou, trocou farpas, apresentou denúncias do governo passado, anterior ao dele, envolvendo recursos que eram administrados pelo IPREMO e que supostamente foram desviados da conta do IPREMO para a conta da prefeitura com base no pedido da Caixa Econômica, segundo disse o prefeito. Bom, se ele tinha esse documento em mãos, por que não pediu uma abertura de CPI na época, como o governo atual está fazendo? É assim que se trata da questão. Não se guarda documento na gaveta para usar em uma eventual defesa futura. Ah, você fez isso, eu posso fazer isso também. Não, o correto é, você fez isso, eu estou pedindo punição para você, e o outro retruca. Você também fez isso, eu estou pedindo punição. Não é ficar com carta na manga para eventual troca de farpa ou acordo feito de cavalheiros e que não leva uma questão adiante. É muito complicado isso. O fato é que Gilmar Machado respondeu poucos questionamentos, em outros questionamentos ele até eventualmente pode ter razão, o objeto da CPI não é esse, o objeto não é aquele, mas cedo ou tarde essa investigação vai chegar ao final. E se tiver apontada irregularidade para o governo, aí sim o Ministério Público vai pedir punição. Cacheta e Alexandre. Danilo, o ex-prefeito acredita o quê? Que é vítima de perseguição política? Qual é a sua avaliação, hein? Olha, Alexandre, ele inclusive mencionou aí nessa coletiva, que nós vimos a reportagem da colega Kelly Borges, que é o seguinte: que se fosse no meu caso aí seria notícia em toda a imprensa, mas como é outro caso a imprensa não noticia. Quer dizer, aquele discurso de sempre de vitimização, né, vamos dizer assim. Mas eu perguntei a ele, quando ele saiu do plenário ainda, já que durante a coletiva foram pouquíssimas as respostas dadas, e também com o celular perguntei: mas e aí, prefeito, como é que fica a questão política? Vamos ver o que ele disse. O senhor acha que o senhor está sendo vítima de questão política com essa CPI? Toda CPI é política. Então o senhor acha que isso pode prejudicar a imagem do senhor de alguma forma do ponto de vista político? E aí ele não responde mais, ele está assinando a ata da reunião com as declarações que ele mesmo deu nesta tarde à Comissão Parlamentar de Inquérito. Depois disso ele não me responde, apesar das minhas tentativas, e deixa o plenário como nós vimos antes. Então, quer dizer, Rick, o prefeito não quis responder muita coisa, estava de poucas palavras hoje. Sem dúvida, Cacheta. Eu quero só me ater a 2 pontos rápidos. Bom, primeiro, os atrasos que eram cometidos pelo governo dele em relação ao repasse da parte da prefeitura e da parte dos servidores, dinheiro que era descontado do salário dos servidores. Ele dizer que não tinha conhecimento, que era de autonomia do secretário, eu até posso entender que um prefeito diga o seguinte: não, eu tenho que ter um secretário para me ajudar a administrar. Agora, o secretário não toma decisão por ele, não. Ele tem que comunicar, o secretário tem que comunicar ao prefeito, e o prefeito tem que ter ciência. Se não aconteceu isso, falhou o prefeito, e numa falha como essa, eventualmente pode tomar uma punição. Segundo, CPI sempre é política, porque a parte administrativa da investigação é feita pelo Ministério Público. Então, a CPI é política, essa não é a primeira, também não vai ser a última. Poderia ter sido uma CPI política também se ele tivesse pedido investigação lá atrás. Não pediu, passou. Pode até fazer uma denúncia agora, mas por meio de CPI não mais. Tem que esperar o Ministério Público fazer. Se isso vai refletir ou não numa eventual candidatura dele a deputado federal no ano que vem, aí a gente tem que esperar. Danilo, e a atual gestão do IPREMO, que é bom lembrar, foi a mesma que antecedeu. O ex-prefeito Gilmar Machado já se manifestou sobre as declarações do ex-prefeito?
Sim, Alexandre, hoje à tarde a Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura enviou uma nota à imprensa dizendo que a atual gestão do IPREMO não está sendo investigada nada, nem no Ministério Público Estadual, nem pela CPI. E que essa discussão toda trata-se de contas relativas à gestão de 2013 a 2016. Quer dizer, jogou no colo do Gilmar. Ok, muito obrigado, Rick Paranhos, muito obrigado também a Danilo Cacheta. Vamos acompanhando o desdobramento dessa CPI. Boa noite aos dois. Boa noite.